tarde, começando mais um HQ Companhia e de novo sem a minha parceira. Meu, você tá me dando 2 canos seguidos que você já me deu, né? Mas vamos dar um descontinho para ela, ela tá fazendo um trabalho muito legal com videogames. Ela pegou um projeto na USP ligado a videogames e educação. E ela foi ao Rio de Janeiro, né, para alguma coisa ligada a esse trabalho, que ela não me deu detalhes. E aí ela está ausente, esteve ausente a semana passada, está ausente essa semana. Espero que ela volte a semana que vem, porque ela faz falta, principalmente porque eu esqueci o meu óculos. Então, lamentavelmente, quem estiver assistindo a gente não vai ter como fazer pergunta, porque sem meu óculos eu não enxergo, então não dá para ver o chat. Eu peço desculpas a vocês, principalmente aos prováveis grandes parceiros nossos que estão sempre assistindo a gente. O Banzé, que está sempre assistindo, fazendo pergunta, participando. Eu peço desculpas, mas sem meu óculos eu não enxergo de perto. E aí não dá para ler. Então, vocês vão ter que aguentar só eu fazendo pergunta hoje. E eu tenho uma novidade legal. Eu vou ter 1h30 de programa, então vocês vão ter que me aguentar um pouco mais do que vocês me aguentam normalmente. Gente, eu estou com um convidado que me deixou... Sim, eu acabei de conhecer o trabalho dele de perto. Eu já tinha visto imagens e coisas do trabalho dele pela internet. E a hora que eu bati o olho no trabalho dele impresso aqui e no material que ele me trouxe, uns sketchzinhos que ele fez, assim, sabe? Coisa, os estudos. Juro que eu fiquei sem palavras, fiquei sem fôlego. Porque hoje em dia, com todo mundo partindo para a arte digital, você fazer um trabalho desse, deixa eu até pegar um aqui que me deixou impressionado. Esse aqui realmente me deixou sem palavras. Olha a textura dessa imagem. Olha esse cabelo. Dá uma olhadinha nesse bebê aqui. Opa, ao contrário. Dá uma olhadinha nesse bebê. É uma fotografia, meu. Olha, eu conheço poucos artistas que têm essa habilidade, assim, que têm essa capacidade de fazer isso tão, sim, né? Eu vou começar a falar muito aqui de elogios, a gente vai passar 1h30 elogiando o trabalho dele, nem vou apresentar, né? Porque, olha, e ele está lançando, ele está voltando aos quadrinhos depois de tempos fazendo só ilustração, ele está voltando pela Saraiva, que é outra editora que às vezes lança quadrinhos de vez em quando, e quando eles lançam quadrinhos, lançam material de primeira. E eles estão lançando esse material, O Anjo Caído, são 4 contos, não preciso dizer que ricamente ilustrados, belíssimos, belíssimos. Olha isso aqui. Cada quadrinho é uma aquarela, perfeito. Bom, se apresente, que eu não vou nem falar nada. Bom, César, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Esse programa é simpático, leve, solto, sem óculos, maravilhoso. É verdade, sem óculos, sem chat. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Rogério Soldi. Carioca originariamente, estou aqui em São Paulo desde 88, por culpa da editora Abril, que me trouxe para cá, né, para desenhar os Trapalhões, aqueles personagenzinhos crianças, né, transformados em crianças. E de lá para cá é uma trajetória bastante longa, ilustrando livros didáticos, paradidáticos. E durante todos esses anos sempre o desejo de voltar aos quadrinhos, fazer alguma coisa com quadrinho, né? Aquele desejo ali, a mão coçando, preciso fazer alguma coisa e tal. E aí eu tive a alegria, a honra de ser convidado pelo Rogério Gastaldo, da editora Saraiva, para fazer um álbum de quadrinho cujo tema era o diabo. E originariamente eles propuseram a gente fazer os contos do Machado de Assis.
E aí eu fui para casa, fazer o dever de casa, fui fazer uma coletânea dos contos e são maravilhosos, mas assim, para quadrinhos são indesenhados, porque são longos papos, né? São longas conversas e tal. Não caberia numa narrativa de quadrinhos. E aí, em contrapartida, eu fiz essa pesquisa de outros contos da literatura universal contendo essa coisa do diabo e propus a eles esses 4 contos. Nesse formato. São contos curtos, na verdade, mas que davam uma pegada para a narrativa de quadrinhos. E aí eles gostaram da ideia, abraçaram, eu achei até bastante ousado, né, vamos chamar assim, deles toparem fazer um tema com o diabo e tudo. Que, na verdade, o diabo é um chamariz só, né, para causar ali alguma emoção e tal, porque se você lê as histórias, elas são completamente ingênuas. Quer dizer, o diabo, coitado, você fica com pena dele, é o humano, o ser humano, o homem, né, dando nó no diabo o tempo todo, tadinho. Você fica até com pena dele. Mas, assim, é um convite, né, aos jovens leitores, à criançada, à molecada de um modo geral, a cair nesse universo da literatura, né, dos contos e, paralelamente, a linguagem do quadrinho. Quer dizer, são duas conversas ali. Deixa eu só fazer né? um negócio. Põe teu microfone vai ficar mais fácil. Pendura, só colocar só dá uma pendurada nele aqui, assim, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Ah, é? Fica mais fácil de ouvir, senão fica muito abafado. Vamos ver se eu consigo fazer assim, ó. Ninguém tá vendo. Não tudo isso não. Só pendura ele. Aí. Vamos ver assim, se ele não cai. Ok? Isso, perfeito. O diabo sempre foi uma coisa muito... nós somos um país basicamente católico, né? E a gente tem uma mística muito forte com o diabo, né? Pela nossa educação. E trabalhar com isso não deve ser uma coisa muito fácil, dependendo de como você encara isso. De quem olha, né? Como é que foi produzir isso? Então, você pensa nessas questões todas, mas ao mesmo tempo você tem que abrir mão, né, de possíveis preconceitos ou o que vão pensar e você produzir, porque você está produzindo arte no final das contas e a arte tem essa função, né? Você não precisa ir pelo caminho mais bonitinho o tempo todo. De novo, o leitor atento, a pessoa inteligente que se prestar a conhecer o trabalho, a obra, vai ver que tem essa proposta. Primeiro, de novo, porque os contos são super ingênuos, né? Super ingênuos mesmo, faz parte do folclore europeu, medieval, quer dizer, uma coisa completamente... Então, a gente espera, né, que as pessoas que já venha com algum olhar crítico ou qualquer coisa parecida preconceituosa, primeiro pare, dá uma olhada e veja a proposta do trabalho. Quer dizer, a intenção é a figura do diabo só para provocar, né, no bom sentido, mas o fundo moral da história é o homem sobrepondo a questão do diabo querer pegar a sua alma, né, entre aspas. Então... Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória no mundo dos quadrinhos e da arte, no modo geral, como ilustrador. Você veio fazendo fanzine, ou você já partiu para a ilustração, já começou trabalhando em agência de publicidade? Não, originariamente, vou tentar resumir para você rapidinho, quer dizer, essa coisa de desenho mesmo, começou, por incrível que pareça, no mercado, no supermercado, uma rede de supermercado no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu não tenho formação, não sou formado em nada, totalmente autodidata e tal. Então, originariamente, eu consegui um emprego em pequena rede de supermercado no Rio de Janeiro para desenhar cartazes de supermercado. Sabe aquela coisa de feijão quilo, arroz quilo? Tá. E o redezinha de supermercado chinfrim e tal. E eu queria fazer o melhor arroz do mundo, o melhor feijão do mundo, letras caprichadíssimas e tal. Conclusão, né? Não consegui ficar ali muito tempo. Consegui um outro emprego numa rede de supermercado bastante grande no Rio de Janeiro, que aí sim eu pude fazer letras mais caprichadas e tal. Isso foi chamando a atenção do pessoal do departamento de arte, até que surgiu uma oportunidade, uma vaga aí que eu comecei profissionalmente a entrar no mundo realmente da ilustração, do desenho, ver material bonito e tal. Era um departamento de arte do supermercado onde faziam muitas peças de propaganda do próprio supermercado, né? Tinha a agência Arteplan, se eu não me engano,
do Rio de Janeiro que produzia as campanhas mesmo, mas pequenas campanhas internas eram feitas ali. Então ali eu pude desenvolver, pegar em material, conhecer e tal. Até que Você tinha quantos anos nessa época? Puxa, um menino, sei lá, 20 anos, 19, 20 anos, mais ou menos, por aí. E aí aquilo foi muito legal durante um tempo, mas eu comecei a sentir falta de desenhar, né? Já tinha a coisa do quadrinho, eu queria fazer quadrinho e tal, até que eu pedi as contas e fui fazer história em quadrinho pornográfica para o Franco de Rosa, certamente você conhece e tal, na Presa Editorial, né? Grande Franco. Então, e eu fiquei um tempinho bom ali desenhando pornografias e tal, mas não era o tema, era o treino do desenho, a figura humana e tal. Por um acaso, né, o tema era aquele, mas o tesão de fazer o desenho era uma coisa sensacional. E assim foi durante um tempo até que o Fernando Bonini, o falecido Fernando Bonini, estava morando lá em casa comigo uma época, e ele desenhava para o Primágio, para a editora Abril, Abril Jovem, desenhava Disney, desenhava Moranguinho, né? E aí um dia ele, cara, faz um teste aí, eu levo lá para o Primágio, vamos ver o que acontece e tal. E eu, poxa, né, tentei fazer alguma coisa ali, o Primágio gostou, e daquele momento em diante ele começou a me passar freelancers, assim, várias histórias. Eu comecei a largar a coisa da pornografia e comecei a desenhar bonequinho, moranguinho, né? Se os pais das crianças soubessem, não deixariam eu trabalhar. Mas assim, aí foi legal, isso foi desenvolvendo. Aí Aí muda totalmente o estilo, né? Você sai de uma coisa hiperrealista, então, de figura humana para fazer cartoon, né? E foi ótimo, porque eu fui fazendo uma mescla ali com o passar do tempo. Eu trazia um pouco da coisa mais séria pro cartoon que eu estava aprendendo. E depois, quando eu voltava pro sério, eu trazia um pouco do cartoon. Meu desenho, com o tempo, foi ficando mais distorcido, entre aspas, buscando uns caminhos mais, né, cartunescos, já que a gente pode falar assim. E aí eu banquei, vim para São Paulo, naquela época, para ficar mais próximo do mercado, encarar mesmo a coisa, e não consegui ficar fazendo quadrinho durante muito tempo, e aí eu fui trabalhar na Start Animação do Valbercy Camargo. Consegui um trabalho lá com ele gostou muito, me contratou e tudo. E eu fiquei um tempo... Tem que falar que eu escuto no Valbercy, cara. Então, o Grilo Feliz, né? Outro dia eu passei lá na rua, acho que era França Pinto, eu não vi o estúdio dele, não sei o que foi feito do Valbercy, enfim. Mas assim... Ele ainda está vivo, ele continua vivo. Está vivo é ótimo. Não, porque ele já tem uma idade já bem avançada. É verdade. Eu entrevistei o Valbercy há uns 5 anos atrás, eu acho. Ele tinha um estúdio ainda, a produtora? Então deve estar lá. Eu entrevistei lá na produtora então dele. Deve estar. Pô, ele já tinha os seus 70 anos por aí. Uma figura lendária, assim, sim, no meio, né? Sim, extremamente ousado, criativo, né? Fez pela animação brasileira o que, né? De brigar, de correr atrás, de falar, não, a gente tem condições de fazer. O trabalho dele é sensacional. Fez peças sensacionais, né? Aquele bonequinho da Johnson Johnson, né? A barata, não me lembro agora o nome do produto. Ele fez o Grilo Caetano, que era uma peça da Sharp, que era um comercial longo até, tinha acho que quase 3 minutos de comercial, 3, 4 minutos de comercial, que da onde depois ele acabou criando o longa dele, com os dois personagens do Grilo Caetano. Foram 2 filmes, né, se eu não me engano. Ele tem 2 filmes, um de 5 anos atrás, quando eu entrevistei. Ele fez o Cara Azul lá do Cotonete. Essa baratinha que eu não me lembro o nome do produto agora. Acho que não era do Rodox? Acho que sim. Do Rodox? Rodox não. Uma coisa assim. Sensacional, o estilinho, né? Uma coisa... Nossa, ele fez tanta coisa marcante. E os comerciais da Sharp, né? Com aquela coisa plástica belíssima, né? Lindo, fazia Ele mudou ali. Você trabalhou com ele? Trabalhei com ele me contratou diretamente, assim, vendo ali meu portfólio. Mas você fazia o quê? Character design? Eu comecei limpando, né, o tal do clean-up. Ele me passava as cenas e eu clean-up. Aí com o tempo ele começou a aproveitar o meu desenho para pegar os desenhos dos animadores, que na época eu estava fazendo um filme, Artaban, o Quarto Rei Mago. Um filme, essa coisa mais evangélica e tal. Era bem desenho de anatomia. Então ele começou a aproveitar o meu desenho para pegar aquelas animações e dar uma acertadinha nos desenhos e tal, né? E ali eu fiquei também durante um período, sei lá, menos de um ano talvez,
e descobri que não gostava de fazer animação. Não era aquilo que eu queria, faltava criação, faltava exercício do desenho mesmo, que era o que eu queria. Né? E aí surgiu a oportunidade com o Primágio de novo, de voltar a fazer quadrinho, aí que ele finalmente me contratou, montando uma equipe para fazer os Trapalhões, né, os personagenzinhos. E ali na Abril Jovem eu fiquei uns 3 anos, pelo menos. Foi sensacional, trabalhando diretamente com profissionais maravilhosos, Gustavo Machado, muita gente boa. E eu aprendi muito, foi sensacional. E aí, com o tempo, eu até comecei mais tarde a desenhar Disney também, e com o tempo começou aquela coisa assim de novo, puxa, eu não estou criando tanto, comecei a sentir falta de pintura, de desenho, assim, meu, né, de tentar um estilo meu. E aí, de novo, pedi as contas, mas também já era um período assim, já meio final da Abril Jovem, não pedindo as contas ou não, fatalmente a coisa ia acabar, né? E aí eu embarquei direto, mergulhei no mundo da ilustração mesmo, do livro, vou ver como é que é isso, né? Aí eu tive a oportunidade de realmente desenvolver técnicas, sabe? Permite muito, né, a literatura. De livro didático, de livro infanto-juvenil é bem mais criativa. Né? Tanto que você observar depois com mais calma os quadrinhos, você vai ver que eu trago uma linguagem de ilustração para os quadrinhos, umas texturas, umas coisas assim mais distorcidonas, fugindo mesmo do quadrinho mais clássico, convencional. Mas é isso que me chamou a atenção no teu trabalho, porque você traz um universo da arte para dentro do teu trabalho de quadrinhos que é impressionante. Legal. É um negócio, né? Você vê aqui que não é só um artista de quadrinhos, é um ilustrador. Meu, olha isso aqui, ó. A primeira imagem do quadrinhos. É uma tela. Porque é uma tela, uma aquarela. A título de curiosidade só, César, todo esse trabalho foi feito no digital. Ele é totalmente desenhado e pintado no computador. Sério? Não tem nada aí à mão. Você está brincando? Não tem nada à mão. Você conseguiu essa textura no computador? No computador. Eu trabalho com Painter, com Painter e... O Painter já está nessa qualidade, já? Eu amo e odeio o Painter, assim. Ainda bem que a Corel não é o seu parceiro aqui. O Painter é um programa maravilhoso, o conceito do Painter é maravilhoso, mas a arquitetura, a engenharia do Painter ainda é uma coisa difícil, né? Ele é um programa ainda amarrado, difícil, tem janelas, aquela característica da Corel, né? Você já deve ter trabalhado com Corel Draw, janela demais, funções demais, então querem que o programa seja vetor, seja bitmap, seja, enfim, animação, seja tudo. Mas, de novo, é um programa maravilhoso onde eu consegui ficar próximo da técnica mesmo, dos materiais tradicionais, papel, tinta, aquarela, lápis e tal. Porque a versão do Painter que eu conheço não tem essa textura, não. Eu estou no qual versão? Acho que é a 11. Estou na versão 11. Eu acho que eu vi a 8 ou a 9. A versão 8. Foi a 8 que eu vi. Dava aquela nítida sensação de artificial, né? Fica uma coisa... E aqui não, aqui você vê pincelada. Né? Você vê... Que é a minha proposta, quer dizer, se não fosse o Painter, eu sempre digo isso, se não fosse o Painter e a mesa digitalizadora, eu não estaria com o meu trabalho voltado para o digital, porque não dá aquelas coisas de Photoshop, aqueles brilhos, né? Que é uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, nos desenhos, muitos de quadrinhos super-herói, esses desenhos lindos, maravilhosos e tal, mas chega na hora da cor, sem nenhuma crítica. Eu acho que, inclusive, é feito para o público. Eu acho que o público... Mas, assim, você fica, poxa, isso aqui podia ser uma manchinha, sabe? Um rastro de pincel. Mas eu entendo, produção, indústria... É engraçado porque as obras que fogem disso, alguns artistas que fogem disso, que fazem uma coisa mais artística... são raros hoje no mundo dos super-heróis, principalmente. Mas fazem um sucesso bom, não fazem? Por exemplo, o Alex Ross, né? Começou ali com ele, trouxe de volta isso, e veio uma leva assim. O grande problema do Alex Ross é quando não resolve escrever, né? Bom, isso é verdade. Que, aliás, é a maioria, né, dos artistas, né, quando resolvem... São pouquíssimos, dá para contar nos dedos de uma mão, assim, acho que ainda sobra dedo, que consegue escrever Que é uma coisa que brasileiro faz muito bem, né? Eu acho que a gente tem... Eu tô com o programa já há 7 anos e
a maioria dos artistas que eu trago aqui normalmente fazem de tudo, né? Faz roteiro, faz argumento, faz arte, faz tudo. Pela necessidade mesmo, né? Do mercado você acaba... Eu acho que a arte do quadrinhos acaba sendo uma coisa solitária. Só quando ele começa a publicar, fazer uma coisa que ele começa a encontrar iguais, né? Ele começa a fazer alguma coisa, aí ele começa a encontrar iguais, aí alguns até param de fazer, olha, eu não desenho muito bem, mas escrevo melhor, então fico só na escrita e aí acham um parceiro para fazer a arte. Ou alguém que não escreve bem, mas desenha bem, procura um roteirista para fazer o seu trabalho. Então, mas normalmente o artista brasileiro aqui de quadrinhos acaba fazendo de tudo. E lá fora isso é tão dividido, né? Bem dividido. E os caras fazem bem, né? Aqui. É realmente bem dividido. É admirável, né? Aqui não. E aqui, o seu trabalho sempre foi assim também, arte e roteiro? Não. Na verdade, não. Esse álbum me deu essa oportunidade. Quer dizer, apesar que o roteiro não é meu, mas eu tive que dar uma reinterpretada, né? Dar uma linguagem. Mas, assim, não é meu o roteiro de um modo geral. Não, o roteiro é seu, o argumento não, né? O roteiro sim, o argumento é que não é meu. Então, mas eu não saberia dizer para você como seria um álbum totalmente meu, assim, com história, roteiro. Você pensou nisso? Todo dia, né? Mas assim, você tem que ter uma pegada do tema, né? Que te estimule, assim, a isso, né? Eu gosto muito do tema, assim, mais terra, mais, sabe... as situações mais humanas. Eu não gosto tanto da ficção científica, as coisas que fujam mais assim do... Mas você sabe que isso, de uma certa forma, é uma coisa que chama bastante a atenção do público. Eu vejo os quadrinhos mais humanos, que nem um Umbigo Sem Fundo, Retalhos. Retalhos é maravilhoso. O Daniel Esteves, que tem uma pegada muito, né, muito próxima do real, do concreto. As coisas dele até são meio autobiográficas, né? E isso acaba chamando muito mais a atenção do público. No caso do Mutarelli, por exemplo, né, com aquelas histórias loucas, entre aspas, maravilhosas, é um universo que você entra, tem a loucura humana ali, sensacional, né? Assim. E lá fora tem uns caras que eu gosto, que eu acompanho o trabalho, assim, que me chamam a atenção por isso, aquele... Aberrações no Coração da América, Greg Ruth, se eu não me engano, Christian Demeder, eu não sei como se pronuncia assim. Ele lançou, quer dizer, ele não, a Globo lançou Scarface, não sei se você chegou a ver, o desenho é dele. E lá fora ele tem um álbum que é o Shooter Island, que é aquele filme do DiCaprio, eu não vou me lembrar agora, que ele está numa espécie de hospício... E ele cria personagens o tempo todo. Nossa, e no final você descobre que ele inventou tudo aquilo, os personagens, as situações, para na verdade fugir da realidade. Muito interessante. Mas enfim, eu acabo me pegando por essa temática mais humana. Acompanho por alto assim, um trabalho de super-heróis. Claro, tem desenhistas maravilhosos. Acompanho muito mais pelos desenhos do que pelos roteiros em si, né? Mas assim, eu fico meio... Me chama a atenção quando você vê um Alex Ross. Tudo bem, não tanto pela arte dele. Em alguns momentos eu acho que ele exagera até um pouco, assim, fica uma coisa muito limpinha, muito certinha, muito bonitinha. Mas tem o quê de humano, né? Ele trouxe um pouco essa coisa do humano para cá. Em paralelo a ele tem o Brian Ashmore também, que fez Batman, maravilhoso, que eu acho até mais bonito, é um desenho mais soltão, mais meio distorcido, assim, eu acho mais bacana. Você gosta de desenhistas tipo o Bill Sienkiewicz? Adoro, fantástico. Aquela mistura de técnica que ele vai fazendo, cada quadrinho é uma coisa. E os roteiros são sensacionais. Adoro. Adoro o Kent Williams, adoro o Dave McKean. Dave McKean é maravilhoso. Fantástico, né? Eu me assusta um pouco quando ele faz aqueles trabalhos com aquelas fotos dele, né? Que tem uns seres, tem hora que ele dá umas extrapoladas, mas quando é o desenho dele... tem um álbum dele que se chama, mais ou menos, não vou me lembrar agora, o dia que eu troquei meu pai por um
peixinho dourado, uma coisa assim, que é sensacional o desenho, sensacional, maravilhoso. Esses nomes bizarros. E a história é muito legal. O pai ficava ali esquecido, né, lendo o jornal e tudo, e o filho foi, pegou o pai assim, trocou por um peixinho dourado. Fantástico. Na cabeça dele deve ser a mesma coisa, né? O pai parado lendo o jornal e o peixinho dourado não muda muito. Né? E o maravilhoso desses artistas, né, César, é que eles estão, quer dizer, eles estão ou fizeram, não sei ali onde começa uma coisa e termina, mas assim, eles produzem coisas absolutamente improváveis, e o mercado banca isso, o mercado absorve, o mercado gosta, né? Quer dizer, o público permite isso, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma coisa muito amarradinha, né? Eu acho que isso já mudou bastante. Sim, não, sem dúvida. Foi muito mais complicado, né? Hoje já mudou bastante. É uma coisa engraçada. Eu estava conversando com amigos que são um pouco fora do circuito de quadrinhos e aí, assim, num papo bobo, eu falei, bem, gente, agora que eu estou me tocando, né? A coisa de 13, 14, 15 anos atrás, no máximo, nós tínhamos 2 editoras que publicavam quadrinhos. Nós tínhamos a Globo e a Abril. Verdade. Aí tinha alguma coisa da Record, mas era Asterix, aí tinha Tintim, tinha a Meribérica, mas era portuguesa que trazia algumas coisas material que você encontrava em algumas livrarias. Você tinha aí umas 6, 7 editoras, né, de fácil acesso para quem era fuçador de quadrinhos. Hoje são 26 editoras publicando quadrinhos. Você vê, a Saraiva, que não tem absolutamente nada a ver com o mercado de quadrinhos, entrou no mercado de quadrinhos. Então, quer dizer, não é um mercado que o cara entra para jogar dinheiro pela janela. Fala, eu vou publicar quadrinhos e vou rasgar 3, 4 mil exemplares, porque isso não vai dar lucro, não vai vender. Né? Você tem a Ediouro, que entrou no mercado de quadrinhos. Você tem a Companhia das Letras, que entrou pesado no mercado de quadrinhos, lançando material Companhia das Letrinhas, né? Que é o quadrinho da companhia. Trouxeram coisas assim maravilhosas do quadrinho mundial, né? De quadrinho independente principalmente, apostando em autores que o brasileiro realmente não conhece, só o nerd mais fissurado que já ouviu falar nesses caras. Assim. E apostando no quadrinho nacional, né? Trazendo autores que até um tempo atrás eram fanzineiros de porta de faculdade. Né? Mas assim, com um produto bem segmentado, né, César? Talvez muitas delas, que é essa coisa das compras para o governo, né? Produzindo para esse tipo de... Vamos chamar de mercado, né? No primeiro momento, para você manter o fluxo de caixa, é mais ou menos isso. Produzindo obras literárias e coisas assim que vai para o governo. Mas isso também dá caixa para produzir material como o seu, que é quadrinho de autor. Produzir quadrinhos do Daniel Esteves, que é quadrinho de autor. Né? E produzir tantos outros quadrinistas de excelente qualidade, de gabarito, né? Sensacional, com material de primeira, né? Sem essa coisa de se preocupar com o governo absorvendo isso ou não. O mercado hoje está de olho no quadrinista nacional. Muita gente fala que ainda não, mas eu bato na tecla de que o quadrinho nacional já tem uma cara. Né? Ele tem uma cara, Verdade. Ele tem um perfil. Hoje a gente é muito humano, né, daquilo que você estava falando de no quadrinho mais humano, mais próximo da realidade, nada de ficção nem nada, que não é a nossa cara. A gente não tem a cultura do quadrinho de super-herói, porque a gente não tem a figura do super-herói na nossa cultura, mas a gente tem um humor muito forte. Né? Um humor muito forte na cultura do brasileiro. Né? Ele consegue dar risada de desgraça. Né? O brasileiro faz piada com a coisa mais... com terremoto, com coisa absurda, ele consegue fazer piada. E muito o lado humano, né? A gente vê muito isso no quadrinho nacional. E o quadrinho de super-herói que a gente faz é normalmente ligado ao humor, é um personagem escrachado. Né? Vídeo quebra-queixo do Marcelo Campos, o Homem Grilo Oh, meu Deus. Esqueci o nome do autor, cara, me perdoe. Olha, deu branco. Eu estou vendo a imagem dele e não lembro o nome dele. Nossa.
que é uma brincadeira com Homem-Aranha, com Demolidor, que é um personagem que foi mordido por um grilo radioativo. É um quadrinho que você não pode ler em lugar público porque você dá vexame. Assim. É muito engraçado. É uma paródia para quem lê quadrinho de super-heróis. É muito legal. Então acho que hoje o quadrinho nacional está num patamar de público ávido. Ainda não é um público grande, mas esse público que existe é um público ávido de quadrinho nacional. É um público grande consumidor de quadrinho nacional. Vai atrás do quadrinho nacional, dos autores nacionais, já tem os seus autores preferidos. É verdade. Né? A gente está criando esse mercado e esse mercado está se expandindo. E tem uma moçada boa fazendo quadrinhos de qualidade, né? Tem. Veja Rafael Coutinho, né? O próprio Grampar, né? Então tem uma turminha aí. Eu tenho um susto. Hoje, eu estava assistindo televisão e vi uma propaganda da uma vodka, Orloff, Smirnoff, nem lembro que vodka, acho que é Orloff. E o Grampar fazendo a propaganda, mostrando o estúdio dele, ele desenhando. Que bacana. Olha só. Sabe? Eu falei, nossa, os caras pegaram, de vez de pegar um ator da Globo, pegaram o Grampar. Que bacana. Né? Eu falei, nossa, os Gêmeos, né? Com um trabalho sensacional, publicando lá fora. Um quadrinho, uma história genuína brasileira. Sensacional. E eu acho que a gente tende a crescer cada vez mais, assim. Eu vejo com esperança o mercado daqui para frente. O brasileiro aproveita bem, né, as oportunidades, né? Começou aí um boom de novo dos quadrinhos e todo mundo, né, fazendo material de qualidade. Eu não acho que isso seja uma onda passageira. Eu acho que isso não tem mais volta. Bacana. Eu acho que é uma coisa que tende a crescer. Não é aquele cara que lê por impulso e amanhã ele para. A gente pode começar a considerar de fato um mercado de quadrinhos. Exatamente, né? Exatamente. Não é uma coisa que você pode falar assim, olha, vou viver dele. Não dá. Tem que fazer exatamente o que você faz, com projetos, mas ter um trabalho que banca as contas. Ainda não dá para fazer... no Maurício de Souza existe um só, né? Lamentavelmente. Né? Que realmente vive de quadrinhos. É que o Maurício tem essa coisa do empreendedor, né? Que é admirável, né? Um cara que tem uma sacada, né? Ele deu muita sorte dos personagens dele caírem no gosto popular e ele soube aproveitar para difundir de tal maneira que acabou virando um ícone da cultura nacional. Verdade. Maçã, molho de tomate, tem de tudo ligado à Turma da Mônica. Ele realmente é um grande gênio nesse sentido. Por outro lado, o Ziraldo também, né? Que tem ali um pé no quadrinho, né? Cara também que soube se colocar, né? Se situar e aproveitar bem, né? O Ziraldo nunca teve uma preocupação muito grande com quadrinhos, né? Ele fez pouca coisa, ele podia ter feito muito mais. O negócio dele sempre foi a literatura, os contos e crônicas, mas ele poderia ter feito muito mais quadrinhos. Ele, com o nome que ele tem, ele poderia ter alavancado muito mais gente também. Fazido mais. Mas fala um pouco desse trabalho aqui. Você falou que são 4 contos, que você usou técnicas diferentes para cada conto. E já teve lançamento oficial? Oficial não. Oficial vai ser agora no próximo dia 26 de outubro, na Livraria Saraiva do Shopping Paulista. Opa, vocês estão convidados. Por favor. Horário? Quem não tem medo do diabo vá. Quem também pode ir porque ele não faz nada. Não morde. Né? Ele não morde. Quando muito pode olhar feio. Né? E o horário vai ser ali a partir das 4 da tarde. 4 da tarde, dia 26. Está previsto das 4 às 7 da noite, no dia 26, um sábado. Então, né, dá para o pessoal ir ali no shopping, toma um cafezinho, não está fazendo nada, passa ali ver o diabo. Mas fala um pouco mais, o que você pode contar sem estragar as surpresas? São 4 contos, você pode dizer quais são os contos sem contar muito? Senão... O mote, conforme a gente estava conversando antes, é a questão do homem sempre saindo fora, dando um jeito de se livrar das artimanhas do diabo para pegar a alma dele, para roubar a alma dele. Né? O mote era esse. E não estão especificados os países, mas são contos de países diferentes ali da Europa, né? E eu procurei, quer dizer, a Saraiva, os editores, o Rogério Gastaldo e a Solange Mingorance, eles me deram total liberdade para fazer o trabalho
E eu propus essa figura do diabo, poderia ser mil e uma formas, né? Eu propus para eles essa figura mais humanizada porque eu achei que ficaria legal, ficaria mais próximo mesmo dessa coisa do homem, né? Ele interagindo ali com o homem e tal. Então, eu procurei manter, embora as técnicas variem nos 4 contos, mas eu procurei manter essa unidade da figura sempre do homem, né? O diabo meio homem, talvez um pé meio de cabra ali, um cheiro de enxofre em algumas das descrições, mas ele sempre mantendo essa figura do homem. Tá. E procurei variar as técnicas, mas o estilão, né, eles se parecem, eu não fiz uma coisa muito cartunesca de um e uma muito séria no outro. Dei uma variada ali no estilo, dei uma variada na técnica, mas mantendo assim, uma uniformidade no estilo, um desenho mais soltão, mais despreocupado com proporções anatômicas. Aliás, a proposta foi justamente brincar mesmo com isso. Se você olhar as figuras, você vai ver figuras com mão pequenas, mão grandes, pé pequenos, pé grandes, sabe assim? Bem solto, cenário torto, né, de modo geral. E eu tive a felicidade de eles me darem a total liberdade. Então eu pude contar a história do meu jeito, pegando, né, aquele enredo já do conto pré-determinado, mas assim, contar do meu jeito, pôr a minha narrativa, o meu time, né? E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Sugeri para eles a gente fazer uma abertura para cada conto. Então, cada conto tem lá uma página dupla que apresenta de uma certa forma. O diabo que está na página dupla necessariamente não é o diabo que está interagindo com o homem. Quer dizer, às vezes a proposta é você mostrar a figura do diabo verdadeiramente como ela seria, e quando ele está interagindo com o homem ele tem uma outra forma, uma forma até de homem mesmo e tal. Então tem essa leitura paralela que pode ser feita, né? Mais ou menos isso. E, de novo, são histórias ingênuas. Tem a história do final, assim, super engraçada quase. O diabo é um agricultor, o homem, e o diabo propõe para o cara a alma dele, em troca dele ajudar o cara a ter plantações imensas, enormes e tal. E o homem dá uns nós nele assim: então tá, vamos fazer um acordo, o que der em cima da terra é seu, o que der embaixo, não, o que der em cima da terra é meu, o que der embaixo é seu. Aí o diabo, pô, legal, já ganhei o cara. Aí o cara planta milho, não sei o que, chega embaixo da terra, claro, não tem nada. Aí o diabo fica furioso, pô, não gostei e tal. Não, vamos inverter então. Então, o que der embaixo da terra é meu, o que der em cima da terra é seu. Aí o cara vai e planta cenoura, quer dizer, chega lá, em cima da terra não tem nada, né? O que está embaixo da terra é o que vale. Então tem se você for ver, são contos assim bem quase que engraçados. Daí me permitiu até brincar com figuras, talvez um pouco mais puxando para o caricato, né? Me deu essa liberdade. Só tem essa consistência assim mais forte. Eu queria que você falasse desse trabalho aqui, que eu achei sensacional. Primeiro, como que você chegou a isso aqui? Gente, quem está bem de inglês vai conseguir ler facinho aqui. Esse é um trabalho que ele fez para Dionne Warwick. Quem não conhece Dionne Warwick, procura no Google. É uma excelente cantora americana, com uma voz belíssima, que teve um trabalho muito interessante nos anos 70, com o início da discoteca, ela, Donna Summers e um monte de gente. E ela veio do gospel, né? Como grande parte das cantoras americanas dos anos 70 vieram de igrejas gospel, que tem um trabalho muito forte de canto, as missas nessas igrejas são muito animadas, com muito canto, e muita gente boa veio de lá, inclusive a Beyoncé foi uma dessas cantoras que vieram de igrejas gospel. E como é que foi fazer isso aqui, cara? A título de curiosidade também para o pessoal, muitos já devem saber, mas ela é prima, né, da Whitney Houston, né, que faleceu. Sim, né? Verdade. Tinha esquecido esse detalhe. Então, esse trabalho surgiu da seguinte forma: eu faço parte da... Você está falando, deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu faço parte da associação, da Sociedade dos Ilustradores do Brasil, a CIB, e um belo dia uma agente americana
entrou no site da CIB procurando ilustradores brasileiros para um projeto que ela tinha, que era fazer um livro com Pelé, um livro de imagens, né? Um livro sobre a vida do Pelé. Ela entrou no site, postou um recado lá, né? Gostaria de ilustradores nesse estilo, quem puder me apresentar alguma coisa e tal. Eu li aquilo e fiquei na minha, falei, bom, não me enquadro nisso, meu trabalho, sei lá, um pouco mais estilizado, estou buscando outro caminho e tal. E aí ela entrou em contato comigo direto, logo em seguida me mandou um e-mail. Nossa. Olha, eu vi seu portfólio, gostei de algumas coisas, eu estou aqui com esse projeto Pelé, queria conversar com você, bababá, babá. Aí você fica assim, né, meio, puxa, e agora, né? Agora eu tenho que mostrar alguma coisa. Bom, ela foi muito simpática e logo de cara ela me propôs fazer, antes do projeto tomar qualquer forma, ela me propôs fazer parte da agência dela, Painted World, né? E logo em seguida me mandou um contrato, ver se estava de acordo. Eu falei, bom, eu vou entrar nessa, vamos ver como é que é, né, essa experiência. É uma agência baseada em Nova York, é dirigida pela Lori Novick. E assim foi. E aí eu comecei a fazer uns testes para esse projeto do Pelé. Não sei te dizer por conta do que foi, acabou não dando certo. Essas coisas deu certo ou a sua participação no projeto? Não, o projeto acabou não vingando. Não sei o que aconteceu naquele momento lá. E ela começou a me passar outros materiais para livrinhos, participações em livrinhos, assim, umas coisas menores. E aí, não demorou muito tempo, uns 3 meses que a gente já tinha assinado o contrato, ela me veio com essa proposta. Olha, eu estou aqui com um projeto grande, né, da cantora americana Dionne Warwick, não sei se você conhece. Eu, pô, não só conheço, né, como sou fã, pô. E eu fiquei sabendo depois que a Lori, né, a gente apresentou o meu trabalho para ela, e ela pessoalmente, a Dionne Warwick, escolheu o meu trabalho, ela queria que eu fizesse, ela gostou. E assim foi. Foram por volta de uns 4 meses que me deram mais ou menos para fazer o trabalho. Confesso que foi assim um pouco tumultuado, porque se tratava de celebridade, então todo mundo queria opinar, todo mundo ficava em cima, os diretores apreensivos, os editores e tal. Mas eu tive que me adaptar, mais ou menos entender o que eles queriam, né, que caminho tomar. Eu fiz umas apresentações de uns estilinhos mais soltos, umas coisas mais, né, mais engraçadas e não aprovaram. Eu comecei a entender que eles queriam uma coisa mais certinha, mais, né? E foi. Depois que eles aprovaram, o trabalho fluiu naturalmente. Eu tive esse prazo inédito que eu nunca tinha tido na minha vida, por volta de 3, 4 meses para fazer um livro. Porque não é assim que funciona aqui, né? Normalmente é tudo para ontem. Né? E fluiu. Depois foi publicado muito rapidamente. E aí, no ano de 2009, esse trabalho, se eu não me engano, foi lançado em 2007, 2008, acho que 2008 esse livro. Em 2009 eu tive a oportunidade de estar com ela, pessoalmente, com a Dionne Warwick. Ela me convidou, né? Volta e meia ela faz shows aqui no Brasil, e naquele momento ela queria conhecer, né, o artista. Uhum. E aí foi maravilhoso, cara, aí foi um negócio sensacional, né? Você tá ali diante de, puta, uma lenda, né? Exato. E ela foi maravilhosa, sensacional, ela entendeu ali o quanto era importante para mim aquele momento, sabe? Pediu calma, assim, fica calmo, fica tranquilo, deixa eu despachar esse pessoal aqui, que a gente vai depois conversar. E depois ela me levou pro camarim dela, cara, e ficou eu, o Dionne Warwick ali. Nossa, que sensacional. Maravilhoso, cara, muito bom, muito bacana mesmo. Tive uma amiga que eu levei para me ajudar no inglês, né, porque você fica ali, né? Uhum. E para a coisa fluir melhor, ela foi super compreensiva, super tranquila. E foi assim, então são essas emoções que a carreira vai dando pra gente, né? Realmente, são emoções, realmente, como diria o Roberto Carlos, são muitas emoções. E eu tô com essa gente até hoje, de volta e meia a gente está fazendo trabalhos para literatura, de vez em quando passa coisas. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, E sempre com essa coisa de prazo legal? Não, esses prazos legais são quando são esses livros assim mais elaborados. Esses trabalhinhos menores não tem prazo legal, não. É tudo para ontem também, tanto quanto aqui. Mas legal.
Eu estou adorando, tá sendo bom. Você pensou, hoje em dia, dentro do mercado de quadrinhos de super-herói, eles estão buscando artistas que fogem do comum, né? Você já pensou em fazer teste para Marvel, DC? Eu penso nisso sim, César. Penso e... Mesmo com esse, assim, pelo que você falou da sua trajetória, você é uma pessoa inquieta. Se você ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, te incomoda. Mesmo sendo uma coisa que vai te engessar, você toparia fazer? Então, eu penso nisso e dentro dessa situação que você está apresentando, quer dizer, eu adoraria fazer, mas até quanto eu teria de liberdade para fazer? Quer dizer, se eu tiver que me enquadrar naquela coisa de esqueminha, faz o lápis dentro dessa proporção, 9 cabeças, não sei o que lá, e passa meu lápis para outro fazer arte final e outro fazer cor, eu começo a... Não por nada, entendeu? Não é nenhuma crítica, eu acho lindo, maravilhoso quem consegue... É que eu sei que eu não vou conseguir ficar muito tempo fazendo isso. Essa coisa do mecânico me incomoda. Se eu puder pegar um personagem e ficar com ele para sempre produzindo dentro do meu estilo e tentando variar, sabe, técnicas, informações e tal, fazer a minha linguagem, eu acharia maravilhoso, mas isso é um privilégio, não é? Não existe. Dificilmente você pega um artista que fica mais de 3, 4 anos com o personagem. É muito difícil. Até porque esse personagem tem que dar certo dentro daquela linguagem. Se estiver dando certo, tudo bem, né? Mas mesmo dando certo, eles acabam mudando para não enjoar, mudar. O público de quadrinhos é muito sazonal. Né? Ele se renova muito. Chega um determinado momento da vida, o cara para de ler quadrinhos de super-herói, ou passa a ler outra coisa, ou passa a não ler mais quadrinhos. E aí entra a molecada nova que começa a ler super-herói, que veio de Mônica e quadrinho infantil, Disney, e acaba partindo para o super-herói. Mas eu gostaria, seria uma experiência bastante bacana, mas assim, não sei se eu sobreviveria a essa coisa do faz o lápis, passa para outro, faz a final, passa para outro, faz Você até faria se fosse um trabalho todo? Eu faria se fosse um trabalho todo com alguma, entre aspas, liberdade. Não é nenhum privilégio que eu pediria, não, assim, só para soltar um pouquinho, né? Eu acho que no teu caso daria certo, porque se der essa liberdade para o Bill Sienkiewicz, que tem um trabalho totalmente distorcido, então, quer dizer, todo mundo com aquela coisa quadradinha, de repente vem o Bill com um negócio chapado. Vira de cabeça para baixo a linguagem. Desenho distorcido, Electra com aquela perna enorme, com borrado, a tinta borrada, saindo para fora do Os personagens até cartoonizados, assim, né? Cartoonizados, né? O rosto muito esticadão. Fantástico. Ele... Se deram esse espaço e isso deu tão certo, por que não tentar mais vezes? Mas de lá para cá, quantos houveram nesse sentido? Às vezes eu fico questionando o quanto que a técnica funcionou, né? O quanto que a linguagem... Eu acho que o que aconteceu é que nem Alex Ross, né? Muita gente veio na cola fazendo a mesma coisa. Então, se é mais do mesmo, satura, não tem espaço. Né? E sinceramente... Foi o que eu falei no começo do programa. A sua arte é de tirar o fôlego. Obrigado. A sua arte obrigado. É de tirar o fôlego. Muito obrigado. É um negócio, assim, mistura muito do quadrinho europeu, a técnica do quadrinho europeu, do aquarelado, do guache, do tom pastel, os tons mais fortes, o desenho de traço fino. Tem hora que você abusa da Shura. Nossa. É nervoso, né? É aquela coisa que foi o que eu falei, cada quadrinho é um quadro, né? Vício da ilustração mesmo, né? Que a gente trata cada quadro grande. Exatamente. Né? Eu acho que carece de você tentar, assim. Mas aí, dentro daquilo que você falou, se me aceitarem dentro do meu estilo, perfeito. Como se usa, né, esse argumento, né? O grande editor da Marvel vem ao Brasil todo ano olhar portfólio. Eu acho que vale a pena pensar aí no... sentar uma hora e levar o material lá e falar assim, olha, o que você acha disso? Legal.
Olha, duvido muito que ele... É bonitinho, duvido muito que ele vai fazer isso. Ele vai pedir para conversar com você com mais calma. Uhum. Legal. Com certeza, com certeza. Poxa, agradeço a dica, César. Agradeço. Com certeza. Né? Sérgio, a gente tem umas imagens dele aí, a gente pegou no pendrive. Coloca um pouquinho para a gente dar uma olhada, né? Eu estou elogiando, mostrando aqui na câmera, mas mostrando pelo pendrive é muito melhor. Dá uma puxadinha nas imagens aí se tiver na mão. Tá na mão? Pode abrir. Isso. Suspense. Atenção. Oh. Vai falando um pouquinho das imagens enquanto ele está mostrando. Então, esse trabalho essa imagem faz parte do meu livro, meu primeiro livro na condição de autor único, né? Essa expressão autor único eu uso porque as editoras e os autores, de modo geral, não consideram, às vezes, o ilustrador como autor, né? E o ilustrador é um autor das imagens, mas né? Totalmente. Nossa, olha isso! Essa é uma capa, esse personagem é um Aécio, faz parte de uma trilogia. A anterior foi o Átila 1, e eu acho que está aí na sequência, se eu não me engano. Não é. É um trabalho, um livro infantil que eu fiz, né? Eu trouxe para a gente ver assim também a linguagem mais infantilizada. E vale lembrar sempre, César, é tudo sempre digital, viu? Sempre no Painter, o meu querido amigo Painter. É um livro que conta a história do futebol no Brasil, né? Como começou. Está para ser lançado esse livro, vamos ver. Isso é para você. Esse é um trabalho meu que eu faço nas horas de descanso. Como eu gosto. Nas horas de descanso ele faz isso. Como eu gosto de cinema, né, cartaz de cinema, é um mercado que infelizmente não tem mais no Brasil, então eu faço para mim. Eu imagino como seria o cartaz do filme. Então eu pego os filmes nacionais, né, porque eu gosto bastante dos atuais filmes nacionais, e invento e crio o que seria. Esse é um trabalho para livro didático. Eu trouxe só para a gente ver a coisa da ilustração também, uma página dupla, né? Um livro de história. Nossa, olha aí. Isso é o interior de um livro também. Contos de Chapeuzinho Vermelho ali, né? Ou não? Não é uma figura, não é uma figura que está ajudando a compor ali só. Eu achei que era uma série de contos de Janis Joplin e Jimi Hendrix. Meu trabalho de caricatura foi feito por uma revista de Pernambuco, Continente, ou Continente, como queira. Continente. É uma coluna que eles têm, e é um prazer quando eles chamam de vez em quando para fazer. Aí é uma das aberturas do nosso livro aí de quadrinho, né? A primeira abertura, O Moinho do Diabo, o primeiro conto. De novo, no meu trabalho de cartazes, vamos chamar assim. Esse é o Coronel e o Lobisomem. Ana Paula Arósio ali, né? Difícil fazer. Com o Diogo Vilela. Diogo Vilela. Esse é a muralha, não é no estilo caricatura, eu fiz bem sério, porque o tema é sério, né? Eu fiz também nessa linha, como seria o cartaz, né? Esse é um trabalho que está aí no sketchbook, usando tinta de parede, latex com corante. Eu fiz a Marilyn Monroe, né? Uma foto PB que eu achei. Você pode notar que tem a proposta do desenho mais distorcido ali. Sim, né? sim. Você desenha direto, sem esboço, o que saiu e mete tinta, sabe? Sem muita preocupação. Opa! Esse aí é interessante, isso aí eu tava com uma puta dor nas costas no dia e fiz esse desenho com dor nas costas e com raiva, você vê que tem meio merda ali, né? Uma coisa assim, a ver se a dor passava, e passou, viu? Eu recomendo. De novo o cartaz, quando teve aquela minissérie na Globo, Maísa, né? Sim. Eu fiz. E essa mancha vermelha que está saindo, e depois foi surgindo, sem querer, você vê que quase que tem a figura de um homem, né? O coração ali representa as desilusões do amor dela, o amor caído e tal. Foi sem querer mesmo. Porque a Maísa não cantava fossa, ela cantava esgoto. Exato. A música dela não era fossa. É verdade, é verdade. Esse é Hoje é Dia de Maria, né? Aquela minissérie maravilhosa do Luiz Fernando Carvalho, né? O diretor. Esse é o Voo da Asa Branca, né? Um trabalho também de literatura infantil. Uma das páginas do nosso Diabão.
Aí tem poses minhas, viu, para pegar luz e sombra. Muito engraçado fazendo. Mas é mais para pegar luz e sombra mesmo. Uma das páginas do Voo da Asa Branca. Nosso quadrinho de novo. Aí é o... Como é? O ralo, não, como é que é? Não, não é o ralo, é o... O esgoto. Saneamento básico. Saneamento básico, Isso. exatamente. Saneamento básico. Foi maravilhoso ficar algumas horas ali com a Camila Pitanga, pintando ela, foi divertido. O Tony Ramos, né? Não, isso não é Se Eu Fosse Você. E Se Eu Fosse Você. É Se Eu Fosse Você? Exatamente, ele mesmo. Ele de toalhinha ali, né? O Xangô de Baker Street, Xangô de Baker Street. o Jô Soares ali, né? A Cláudia Abreu. Difícil você caricaturar mulheres bonitas. Se bem, César, esse trabalho, meu trabalho de caricatura de modo geral, ele não é caricatura. O que eu proponho é assim, desestruturar a rua. Eu acho lindo quem propõe a distorção total, mas eu fico incomodado, sim. É uma maldade, né? Você só exagera na cabeça. E dou umas distorções assim na expressão, mas sem... O saudoso Chacrinha. Isso foi para um... Chico. O jornal da ABI. Paulo Goulart, não. Paulo Gracindo, obrigado, Sérgio. Caetano. No Festival da Record, né? O Jornal da ESSO. Isso. Contando os 60 anos da televisão, essa matéria no jornal da ABI. Sensacional, sensacional. Sensacional. Olha, gente, agora vocês entenderam, né, o porquê da minha abertura, né, quando eu falei do trabalho dele. Agora ficou muito claro que realmente é um talento, né, ímpar. Isso reflete, inclusive, no Quadrinhos, que eu convido vocês agora, já dia 26, para o lançamento, na Saraiva do Shopping Paulista, às 4 horas da tarde. Então dá tempo de assistir o HQcia e correr para lá, né? Termina a HQcia, vocês correm para lá e pegam um autógrafo. Isso daqui vai virar livro de cabeceira, porque é um exemplo de arte, de técnica, de pintura, de tudo. Não, o programa não acabou ainda não, calma. Eu só estou falando que eu vou falar de novo depois. Deixa eu mostrar outra coisa dele aqui, ó. Ele tem uns sketches que ele fez aqui, uns quadros, que são... isso aqui é impressão, né? Isso é impressão, isso é revelação fotográfica. Revelação fotográfica. Em papel fotográfico mesmo. Isso aqui é o que vocês viram aí, tem um dos slides. Tá? Que eu trabalho sobre futebol. Toma todo cuidado. Aí são alguns originais que eu trouxe pra gente. Só pôs para proteger e... Aquela coisa de estudos, né, César? Você vai, pega um papel que está ali chamando você e joga algum tema em cima. Eu gosto muito desse tema nordestino, né? Então, volta e meia eu tô fazendo alguma coisa. Olha isso aqui. Cara, te juro que se você botasse isso aqui sentado na Praça da República, você ia vender muito bem. Cabelão grande, de chinelo. Você ia vender muito bem, cara. Com certeza você ia vender muito bem. Esses são estudos, tinta acrílica, sobre papel também, né? Você vê que tem a proposta mesmo da distorção da figura. Né? Isso é uma cena do filme Romeu e Julieta. Aí atrás ele brincou, assim. Tentando achar a Piovani aí, mas ainda não era essa, não.
esses desenhos sempre são sem esboço, viu, César? Assim, e colocando, e o que sair de distorção é isso mesmo. Então vamos embora, não fico consertando, Você né? sente e faz e acabou. E vai saindo, tá distorcido aqui, tá todo, deixa, e aí eu pinto em cima. É bem procurando essa espontaneidade mesmo. Olha, cara, eu acho que eu vou te arrumar encrenca. O que vai ter de gente, eu tenho quase certeza que vai ter de gente procurando você para você ilustrar. Tomara. História, irmão. Estou à disposição. Estudinho de aquarela mesmo, pegando essas figuras bem brasileiras que eu adoro, né? E estudo, só são estudos mesmo. Se o Wellington Serbeck estiver olhando a gente aqui. Então, isso é da época da Abril, né? Isso aqui! Esse, César, original! eu fiz para enviar através da gentileza que o Primágio ia fazer para a gente, que foi na Itália, né, no Festival de Lucca, e tem o Giorgio Cavazzano, um dos maiores desenhistas Disney, né, de todos os tempos, italiano. E aí eu fiz para levar para ele, mas por algum motivo que eu não lembro agora, acabou não indo, mas eu fiquei para mim. Isso é em cima daquele filme Cinema Paradiso, né? E eu criei uns personagenzinhos, tal. Sensacional. E eu não fazia arte final, isso aí eu fiz também para treinar arte final, como é que era. Eu admirava aqueles caras. De novo. Olha que coisa belíssima. Desenhar Disney é uma maravilha, eu adoro, muito legal. Tinha vontade de fazer umas coisas loucas hoje também. Vamos falar com uma FIA, cara. Nós vamos falar com uma FIA. Saindo daqui eu vou ligar para uma FIA. Isso também é brincadeira minha, assim, né? Essa coisa de batatinha quando nasce. Aí tem variações da frase, né? Na verdade, parece que o correto é batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Eu achava que, como é que é? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Foi o que eu sempre ouvi. Então, aí eu descobri, ou sei lá, inventaram, mas eu peguei a ideia, então comecei a brincar com isso, fazer variações dessa frase, criando cenas aleatórias, né? Por exemplo, aí, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. É um casal, né? Sei lá, trocentos anos casado, ela, nossa, quanta emoção. Esse tipo de cena, por exemplo, teve uma época que eu estava indo muito em hospitais com a minha mãe, aí não tinha o que fazer, eu ficava lá desenhando as pessoas sentadinhas e tudo, e fazer alguma coisa com isso, sei lá. Foi surgindo essas cenas, né, essas ideias assim. Mesma coisa aí. O famoso quadro, né, do Velázquez, aí é só para... De novo, a proposta do desenho solto, o que for saindo é isso mesmo, sem ficar consertando nada. Um papel não adequado, né? Um papel canson, mas vamos lá, né? Também estudo acrílica sobre papel, estudando estilos, formas diferentes, ver o que dá, né? Você vê que tem uma pegadinha assim um pouco mais de arte plástica, né? Sei lá, eu fico imaginando, pô, isso podia virar uma tela grande, será que funcionaria, né? Com certeza. Fico tentando essas linguagens. Que eu gosto muito da coisa da pintura, viu, César? Pintura em tela, eu gosto bastante. Vê se vocês conseguem ler isso aqui, cara. Vê se vocês conseguem ler isso. Batata tinha espalhada, rama cheia de preguiça, me joga na parede e chama de lagartixa. Uma relação improvável aí, mas tudo bem. Né? E aí, brincar, estudar animais, é só como desculpa mesmo para estudar, para desenhar. Olha, outro quadro belíssimo, gente. Enquanto você fica esperando algum editor te ligar para algum trabalho, você fica ali, né, exercitando. Gente, todo artista que estiver assistindo a gente, roteirista, que vê isso aqui, né, já achou o seu artista. E esse daqui é o que ele falou. É um trabalho belíssimo dele. O Voo da Asa Branca foi o que ele falou de um trabalho solo, né? Onde ele... Meu primeiro voo, né? Tem assina tudo, arte, roteiro, tudo.
E é uma interpretação da música Asa Branca, sem nenhum texto, só imagens. Algumas imagens, inclusive, a gente mostrou aí nos slides. Eu proponho aí nesse trabalho, César, o observador assim mais atento tem uma historinha paralela, tem informações que eu vou passando paralelo, né, ao roteiro. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Esse é o trecho, se eu não me lembro como é que é. Hoje longe, muito longe, não me lembro agora a letra. Hoje longe, muitas léguas de saudade, solidão, uma coisa assim. Eu não me lembro agora totalmente a letra. E só para constar, de presente eu ganhei na orelha desse livro um brinco de ouro com um texto do Rolando Boldrin. Figura maravilhosa, fantástica, e ainda tive a segunda alegria dele apresentar assim com bastante destaque esse livro no programa dele, o Senhor Brasil. Então eu aproveito aqui a oportunidade ao vivo e a cores para agradecer. Nossa, ele é uma figura sensacional. Maravilhoso, cultura, né? maravilhoso. Ele é um grande defensor do repente, da música genuína brasileira. Não, e são interessantes essas figuras, né, César? Pessoas que a gente admira desde pequeno, criança, eu assistia, né, o programa dele na Rede Globo, e depois você cresce, vira um profissional e sem esperar Eu fui a alguns programas dele no auditório. E dei sorte de ver músicos que eu admiro muito. Vi Egberto Gismonti. Olha que privilégio, fantástico. Quem mais que eu vi? Eu vi Nesita Barroso. Olha que era uma coisa que eu via, que eu escutava de criança, que meu avô nascido e criado no interior de São Paulo, então ele escutava muito essa música sertaneja de raiz, né? Essa música diferente dessa música romântica, desculpa quem gosta, mas essa dor de corno. Né? Eu entendo. E a música de raiz não tem essa coisa do achei um fio de cabelo na cama, eu tô chorando, ela tá lá com outra, para. Isso. E é uma música que fala da terra, da colheita, da vida dura no campo. O sofrimento do homem, né? No Exatamente. Campo, Não é dor de corno. Né? E eu cresci ouvindo isso. Né? Grande parte da minha infância eu passei na casa dos meus avós. E eu acordava às 5 horas da manhã com meu avô escutando Zebétio, né? No rádio no último volume. Né? Acorda, gordo! Vai lá, joga água nele, que eu lembro disso até hoje. Né? De escutar o Zebétio com meu avô 5 horas da manhã, preparando para ir para a feira. Meu avô era jardineiro, meu avô era chefe dos jardineiros do Zoológico de São Paulo. Né? Legal. E ele era tipo um zelador do zoológico, se aposentou lá como zelador e ele cuidava de toda a parte de jardinagem do zoológico inteiro, é ele que cuidava. Só isso, né? É uma pessoa super simples, humilde, né? Cultura de terra mesmo, não tinha uma educação. Cultura, aliás, riquíssima, né? Não tinha educação nada assim, além de saber ler o nome e assinar, e não mais do que isso. Mas era uma pessoa muito boa e eu aprendi a escutar música de verdade com ele. E o Rolando Boldrin sempre foi uma pessoa que, né, mostrou a gente que existe uma coisa melhor do que... Eu não vivi essa cultura de raiz, assim, essa coisa tão próxima, César, mas eu tenho uma identificação muito grande, adoro. Talvez pela coisa do tema humano, né? Exato. Eu me ligo muito nisso. Exato. E não fica que nem uma bandeira de Brasil, Nordeste, não sei o que, nada. É a coisa do ser humano mesmo, da lida, do sofrimento, das angústias, da esperança, né? Essa coisa da esperança do ser humano eu acho muito, muito bacana, assim. Sem pieguices, né? Exato. E isso que é uma coisa que destaca muito do seu trabalho, né? Fica extremamente evidente nas aquarelas, nas coisas que você coloca, que a sua preocupação é humana. Com certeza.
Por isso que se eu fosse para super-heróis, se eu tivesse essa chance, essa oportunidade, eu gostaria, se pudesse escolher, heróis também que são humanos, né? Claro, não Batman pelo que ele representa, pelo ele estar na moda, mas essa coisa do Batman é um humano, ele não tem superpoderes, né? Um Hulk, apesar da coisa, mas tem aquela coisa da angústia, do humano, tem um ser humano forte ali dentro né? Por trás do Hulk, né? O Homem-Aranha mesmo, a história famosa dele, que ele brigava sentindo dor né, úlcera dele doendo, queimando. Então esse tipo de heróis assim me encanta, né? Não gostaria de, sei lá, sabe, super-homem. É tudo tão fácil, né? Cara invulnerável. Não vejo ele ter grandes problemas, grandes angústias, grandes... né? Mesmo personagens mais humanos, que ele é o Capitão América, ele é tão divinizado dentro da história que ele não parece ser um ser humano sem nada de... Enfim, tudo bem, ele é mega forte por causa do soro lá que ele tomou, mas deveria ser um personagem um pouco mais humano. De todos esses, assim, o Hulk eu acho legal, um cara que fica nervoso, perturbado e ficou nervoso, sai de perto. É bem a gente, às vezes, dependendo do dia, né? Exatamente. Eu vou te pedir a licencinha que eu preciso Por favor. Os lançamentos da semana. Eu vou deixar isso aqui de lado. Gente, hoje eu só trouxe os especiais por um motivo óbvio. Eu trouxe a semana passada, mas acabei embalando na conversa e acabei não mostrando. E sai um material muito legal, muito legal. A Panini está de parabéns, lançou assim, coisa de um mês, acho que um monte de especiais. E material realmente de primeira. Lanterna Verde, que é um personagem que todo mundo sabe que eu gosto muito, né? E com o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde mais porra louca, absurdo, mais débil mental que já se criou, né? É um cara, para definir bem, ele é um escroto, né? Nojento, machista, e todas as coisas que um personagem politicamente correto tem, ele é justamente o contrário. Então é um personagem muito interessante, divertido de ler. E aí saiu um especial com Guy Gardner, né? Edição capa dura, bem legal, realmente bem interessante. Vampiro Americano, que dispensa comentários, né? Vampiro Americano do Rafael Albuquerque, que é outro grande artista brasileiro, vem fazendo um trabalho sensacional no Vampiro Americano, que é outro que também tem um estilo muito próprio, né, dá para ver aqui pela arte da capa, que ele trabalha ele é mais sombrio, mais pesado, ele deixa o negócio bem carregadão de cor, principalmente ele usa muito vermelho e preto, então fica bem legal o trabalho. Então, o Vampiro Americano, esse aqui é o 2, né, que é uma coletânea das histórias que já saíram, esse aqui é o volume 2. Vertigo, que é uma revista de leitura adulta, aqui a gente tem Punk Jesus, Casa dos Mistérios, isso aqui é Scalpo e Hellblazer, nessa edição. Já chegamos ao número 45. É uma revista para quem quer fugir um pouquinho do comum, sair um pouco do mundo do super-herói, é bem interessante. É uma leitura bem diferente. Homem de Ferro, né, do Warren Ellis, que é outro excelente roteirista. Andy Granov. Não conheço esse artista não. Mas eu conheço, ele é muito bom. Se for ele, que talvez seja ele, que fez a arte da capa aqui atrás, ó. Muito bom. Você conhece? Conheço o trabalho dele, muito bom. Bem acadêmico, bem preciso, maravilhoso. Bem europeu, aquela coisa bem... Bem assim, de detalhes, preciosismo, muito bonito. Tirar o chapéu, assim. Parabéns. Se for ele aqui, o arte da capa, parabéns. É realmente bem legal. Não conheci o trabalho dele, não. Justiceiro. Eu não sei se todo mundo acompanhou a polêmica que aconteceu com o Justiceiro essa semana na internet. A Marvel Disney caiu de pau em cima do projeto de um fã-filme do Justiceiro,
que estava bombando, todo mundo falando, que o negócio estava muito legal, inclusive com um ator que tinha feito o filme passado, mas né, com um diretor legal fazendo, o cara bancando um fã-filme do bolso. E aí a Disney caiu de pau. Né? Não, tem que parar, não sei o que, porque não pode, que a gente vai te processar. E aí ficou aquele mal-estar no ar, assim. E aí logo surgiu milhões de boatos. E o que mais se comenta é que eles vão realmente voltar com o projeto Justiceiro para cinema. E parece que agora vão fazer um trabalho decente com o personagem, que é um personagem muito legal, que foge dessa coisa do super-herói, personagem extremamente violento, que é muito querido pelos fãs, e até agora não teve um filme decente, né? E aí com essa briga da Disney e Marvel com esse pessoal que está produzindo esse fã-filme, né, reforça o boato de que o Justiceiro vai ser um dos próximos filmes da Marvel. Né, que é até estranho, porque a Disney nunca foi de fazer filme muito violento. Mas vamos ver o que acontece. Né? Realmente, essa é uma edição muito legal do Justiceiro no Ar, que é aquela coleção no ar da Marvel. Já apareceu o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, eu acho que Wolverine no ar, o X-Men no ar, agora eu também não lembro de todos os títulos da coleção. Mas realmente é bem interessante. E os dois últimos aqui, isso daqui me chamou muito a atenção, eu ainda não abri, tá na minha cabeceira para ler, que é Arquivos de Casos Inexplicáveis do Batman. Só o título disso aqui já dá uma curiosidade absurda, né? Você já fica doente para ler. E aí os comentários atrás do Grant Morrison, fica mais ainda, opa. E realmente eu quero ler isso aqui, tá bem interessante, a capa bonita, cara, tudo, né? Isso tudo material de capa dura, então você vai gastar um pouquinho mais, mas alguma dessas coisas realmente vale a pena. Né? E eu deixei isso por último, por motivos óbvios. Eu vou assistir o filme terça-feira. Era para ter assistido na sexta, mas tive um imprevisto, acabei não vendo. Aí eles vão fazer uma outra exibição para a imprensa na terça. Quem já pegou, quem já leu, já viu que isso daqui é violento pacas. Isso daqui é muito violento, tá bem diferente do outro, bem mais violento. Mas a história está muito mais bem elaborada. Né? O roteiro está muito mais legal. E para quem gosta desse estilo de quadrinhos, com muita ação, muita porrada, muito sangue, perna voando, cabeça voando, esse Kick-Ass 2 aqui é sensacional. Eu até achei engraçado, eu estava lendo no metrô, e aí sentou uma senhora ao meu lado. Aí tem uma cena que tem um cara que está com a cabeça decepada e botaram a cabeça de cachorro no lugar. A mulher olhou aquela, ela levantou e ficou em pé. Eu tive que rir, né, gente? Eu tive que dar risada, né? E realmente, isso daqui tá uma porrada. E os meus amigos jornalistas que já assistiram o filme, né, que já teve uma exibição há dias atrás aí, e alguns jornalistas já assistiram, falaram que o filme está muito melhor que o primeiro, é realmente muito mais legal. O filme não é tão violento quanto quadrinhos, mas é bem porradão, né? E que realmente vale a pena. Eu vou dizer para vocês na semana que vem, depois que eu assistir. O quadrinho está muito legal, está realmente muito legal. Né? Eu gostei muito, até onde eu li, eu já li mais da metade, e está bem interessante, está realmente bem interessante. Deixa eu ver se a gente tem mais tempo. A gente já tem 5 minutos. Eu vou pedir para vocês novamente não esquecerem, dia 26, na Saraiva do Shopping Paulista, a partir das 4 horas da tarde, vai até umas 7 da noite. Até umas 7 da noite. O lançamento do Anjo Caído, do Rogério Sud.
Sold. Sold. É do mesmo jeito que lê, do jeito que se escreve e lê. Exato. Sold. Então, onde vem? Qual é a origem do seu nome? Então, isso aí é o que todo mundo pergunta. Interessante. O meu nome, na verdade, é Rogério de Jesus. Tá. Você há de concordar que não dá assim um samba muito artístico e tal. Se É. pudesse assinar só Jesus, né? Mas aí seria meio complicado. Então eu fiquei assim matutando, pô, eu preciso de um nome legal, pô, mas eu sou de Jesus, não queria sou pronto. Eu juro, foi isso, Sold. Aí eu não me traio. Mas você sabe que eu me acostumei tanto ao nome que eu esqueço que meu nome é Rogério Jesus. Eu me lembro quando eu tenho que assinar documentos. Tá. Mas assim, eu sou, sempre Sold. é Sold, todo mundo me trata de Sold, eu gostei, na minha cabeça eu virei o Sold, né? E tem 5 minutinhos rapidinhos, eu te conto um episódio interessante. Naquela época da Abril Jovem, a gente foi contratado, né? O Watson Portela, Gustavo Machado e tal. Então tinha os personagens de televisão que viravam personagens em quadrinhos, né? No caso lá da Abril foi o Gugu, Sérgio Malandro. Sim. E o Gugu, claro... Xuxa, teve um monte de gente. A Xuxa foi pela Globo na época, né? Foi na Globo. Mas enfim, os personagens. E aí, claro, as histórias do Gugu todas se passavam naquele auditório dele e tal, programas de televisão. E aí o Watson me sacaneou, fez uma caricatura minha, eu fui no programa, era um dos participantes com a camisetinha escrito "Sou de mamãe". Sacanagem. Mas o Watson, né, pô, você perdoa. Desenho lindo dele, maravilhoso. Ele pode, né? Ele pode. Grande Watson Portela. Então, gente, não esqueçam, né, dia 26, a partir das 4 horas da tarde, no Shopping Paulista, do ladinho do metrô, vocês não têm desculpa para não ir, pertinho do metrô Paraíso. Se você estiver vindo do outro lado da cidade, tiver que pegar a linha amarela, pegar a linha verde, pode descer na Brigadeiro, que também é perto, né? E vá lá, vá conhecer, compre, porque isso daqui é daquelas coisas que viram um clássico, né? Muito rápido e vale a pena você ter na sua coleção, realmente vale a pena. Olha, e cada página é um... Aqui já é diferente, já é outra técnica, é sensacional. Site, blog, telefone, e-mail, sinal de fumaça, o que você puder para as pessoas te acharem, porque eu tenho certeza que muita gente vai te procurar te oferecendo trabalho, porque, olha, artista como você, realmente Obrigado, são César. poucos. Obrigado. Tem o meu site que ele está assim, recém posto no ar, está sendo reformulado, ainda tem muita coisa para fazer, mas ele está lá, é um caminho para a gente ir se falando, que é o rogeriosold.com.br. O meu e-mail é o sold@rogeriosold.com.br e, enfim, tem outros endereços que eu não vou me lembrar agora. No site esse é o básico, né? Rogério.sold ou Rogério Sold? Rogério Sold, tudo junto. www.rogeriosold.com.br. Perfeito. Gente, entrem, olhem, mandem mensagem. As perguntas que eu não consegui fazer porque o cabeçudo aqui esqueceu o óculos, pode passar para ele. Né? Vocês viram que é uma simpatia. Né? E aproveitem e conheçam mais o trabalho dele, que, né? Eu vou ficar elogiando, e o programa seguinte vai bater aqui. Né? Então, super obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado a você, César. Obrigado pela simpatia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Mesmo. E a semana que vem a gente está de volta com mais HQ Companhia. E não esqueçam, né, dia 26, Saraiva, do Shopping Paulista, a partir das 4 horas da tarde. O encontro com o diabo. Gente, obrigado. Um super sábado para vocês, um grande domingo, um beijo no coração. E para quem gosta de cerveja, eu estou a partir das 7 horas falando sobre cerveja no programa Beer Lovers. Né, um programa que fala do mundo da cerveja e das maravilhas que é cerveja de verdade. Tchau, a gente volta semana que vem. Obrigado.